Nós somos deuses. Nós somos co-criador da realidade. É isso que somos. E por mais que você possa discordar comigo, eu estou totalmente convicto de que é isso que nós somos. E as pessoas pensam que eles são aquilo que eles desempenham. Por exemplo, você pode chegar em alguém e perguntar quem ela é, e ela vai te dizer, por exemplo, que é um professor, é um doutor, é um engenheiro, é um alfaiate, é um camponês. As pessoas têm a tendência de dar esse tipo de respostas a quem elas são. E ao mesmo tempo você consegue perceber que a maioria das pessoas a nível mundial não conhece a si mesmo, não sabe quem ela é. E essa é a pergunta do século. Porque as pessoas normalmente têm uma resposta muito vaga quando se pergunta sobre aquilo que elas mesmas são. E normalmente acabam por se refugiar à resposta do gênero de que são a função que elas desempenham. E eu neste vídeo eu quero simplesmente dizer que você não é nada disso. Nós não somos a nossa profissão. Nós não somos aquilo que nós desempenhamos, a função que nós ocupamos, o cargo que nós temos em algum lugar na empresa, em alguma organização. Nós não somos isso. E eu vou explicar aqui para você. Eu vou explicar o porquê que isso é simplesmente uma mera ilusão da sua parte. Ora bem, se nós olhar na questão do significado, origem, sentido da própria língua portuguesa, da própria linguagem, o verbo ser e estar, eles são distintos e ao mesmo tempo aproximados. O que acontece? O verbo ser, ele serve para descrever algo que não existe, mas simplesmente é. O verbo ser serve para descrever uma permanência da existência de alguma coisa. Ou seja, enquanto que o verbo estar indica o estado em que algo se encontra, o verbo ser indica a permanência da existência dessa coisa. O que significa, se eu digo que o fulano está, significa que ele, dentro de algum tempo indeterminado ou determinado, poderá deixar de ser essa coisa. Mas se eu dizer que fulano é, estou a querer dizer que ele jamais deixará de ser essa coisa. Então, por isso é que a própria Bíblia, quando se refere a Deus, ele não refere como um Deus que está ou existe em algum lugar, mas refere-se a um Deus que é. E o próprio Deus disse: eu sou o que sou. Por que usar o verbo ser para se referir a Deus? Porque Deus não pode deixar de ser Deus. O que ele é jamais deixará de ser quem ele é. No entanto, não existe Deus, mas sim é Deus. E é isso que eu quero explicar para vocês. Aquilo que é jamais deixa de ser. Se você diz que tu és, por exemplo, a tua profissão, vamos supor que você é um professor, e tu dizes que não, eu sou um professor, você está enganada, porque você pode deixar de ser um professor. Você pode deixar de ser um doutor. E se tu disseres que eu sou professor, você está enganando a ti mesmo, porque você não é um professor. E isso pode influenciar muito no teu emocional, porque há pessoas hoje que ficam deprimidas, depressivas, ansiosas, porque se agarram a uma falsa identidade de si mesma. As pessoas não entendem, não sabem quem elas são, e por essa razão se agarram a coisas superficiais de identidade e dizem ser aquilo, mas depois chega o momento, por exemplo, da aposentadoria. Você era um professor e de repente você está aposentado e você não tem mais nada para fazer da vida. E você fica deprimida, depressiva, porque agora você parece que a tua vida já não tem mais sentido. Parece que já não existe mais propósito nela. E você fica remoendo em pensamentos do passado,
né, em memórias do passado, de quando você era professora e você era feliz. Só que aquilo não é você. Porque quem você é, você jamais deixa de ser. E eu vou explicar isso para vocês, calma. A nossa mente, pessoal, ela foi criada com um objetivo específico. E eu vou entrar aqui num nível de espiritualidade muito profunda, porque nós vamos ter que falar exatamente da Bíblia. Nós vamos ter que voltar no lugar onde começou todas as coisas, que é no Jardim do Éden. E esse vídeo vai parecer um pouco mais espiritual do que científico. Porque, na verdade, como eu já disse para vocês, a própria ciência, ela é um modo é uma forma científica, é uma expressão científica de comprovar o espiritual. E as pessoas só têm trago essa barreira por questões governamentais, porque é muito mais simples governar uma população ou uma sociedade que está dividida do que está unida, porque a união faz a força. Então, para questões governamentais, é importante que se distinga é importante que se diferencie ou se distancie a ciência da espiritualidade. E isso é um assunto que eu vou explicar isso no outro vídeo, porque nós vamos focar aqui só. A nossa mente, pessoal, ela foi criada para quê? Com um objetivo específico. E eu tenho dito que a nossa mente, ela não é algo físico. Ok? Não existe mente, tipo, uma estrutura física que se diz chamar mente, como por exemplo a minha mão. Eu posso pegar nisso e eu vejo que isso é algo físico, é uma estrutura física, e eu chamo ela de mão. Já o nosso cérebro não. O cérebro é o processo, a mente, né? Não o cérebro. A mente é o processar do cérebro. Se o cérebro não estiver em execução, se o cérebro não estiver em processamentos, então não existe mente, porque o nosso cérebro é a estrutura física, é o hardware que existe na nossa cabeça. Então, quando esse cérebro entra em execução, em uma função específica do cérebro para executar uma determinada tarefa, surge a mente. No entanto, a mente, ela foi criada no Éden, e isso é um processo complexo, e eu vou explicar para você. Quando Adão e Eva decidem comer a maçã, ou não a maçã, desculpa, eu tenho esse costume de falar maçã, mas não é maçã, ok? É simplesmente a fruta, porque ninguém sabe qual foi a fruta que comeram, né? Então, quando Adão e Eva decidem comer a fruta, aí estava acontecendo um processo muito, muito interessante. Na verdade, o ato de comer a fruta de Adão e Eva era uma forma de dizer a Deus que eles não estavam contentes. Não estavam contentes com o seu governo. E eu vou explicar isso para vocês. O que acontece? Quando Adão e Eva comem a maçã, comem a fruta, eles estavam dizer a Deus que eles não escolhem ele. Eles não estavam satisfeitos com a vida que eles tinham lá. Eles queriam ter a oportunidade de poder construírem a sua própria realidade. Entende? O que acontece? No Éden, Adão e Eva, eles tinham a vida eterna. E não existia emoções negativas de ressentimento, raiva, culpa dentro deles. Era toda emoções de alto nível, de alta vibração, emoções de amor, gratidão e tudo isso. Só que não tem como só que a escolha que foi lhes dada de não comer ou comer a fruta era para que eles pudessem escolher de forma voluntária em estar com Deus e não estar com eles. E ao comerem a fruta, eles escolheram deixar a Deus. Eles queriam, é como se eles quisessem a sua própria independência. E o que acontece? Eu tenho dito, a energia negativa que nós temos, ela foi despertada quando
Adão e Eva comeram a fruta. Quando Adão e Eva comeram a fruta, a mente despertou, o córtex pré-frontal do cérebro despertou e a mente foi criada. E ao mesmo tempo que a mente foi criada, a energia negativa também foi criada com ela. E eu vou explicar isso para vocês porque isso faz todo sentido. Vamos lá, a Bíblia fala que no Éden, Adão e Eva não conheciam o bem e o mal. Eles eram como uma criança e elas estavam nus e não se envergonhavam. E eu quero levar vocês à realidade. Olhem para essa realidade. Quais são os únicos seres na Terra que não conhecem o bem e o mal e que ficando nu não se envergonham? São as crianças. E o que acontece com as crianças afinal? Por que isso acontece com as crianças? Porque o cérebro da criança tem uma questão muito peculiar e importante. O cérebro da criança, o cérebro da criança, ela está 99% ou 100% em alguns casos, dependendo da idade, em comandos de ondas alfas, teta ou ondas beta. O que acontece? Beta não, né? Teta, alfas e outro é delta, exato. O que acontece? Essas ondas fazem com que a criança viva em um estado de hipnose constante. E esse estado de hipnose permite que o subconsciente da criança esteja aberto o tempo todo, 24 sobre 24 horas. O que eu estou querendo dizer aqui é que quando nós somos crianças, o nosso córtex pré-frontal, a nossa mente analítica, a nossa mente pensante, ela não está desperta, ela não está criada ainda, ok? Ela ainda não está na sua capacidade analítica para analisar. É como se ela não existisse. E nós estamos simplesmente dominados pela mente subconsciente. E na mente subconsciente não existe energia negativa, não existe o mal. Só existe o bem. Porque a lei pelo qual o nosso subconsciente foi feito são a lei da vida. A lei da prosperidade, da bondade, da gratidão, do amor. O amor incondicional. É essa lei que rege o nosso subconsciente. Então, quando Adão e Eva estavam no Éden, antes de comerem a fruta, eles estavam sobre uma hipnose constante. O cerebelo deles, o córtex pré-frontal e a mente analítica deles não estava desperta. Por isso é que quando a Bíblia fala que Adão e Eva comeram a fruta, o que a Bíblia fala? Diz que os seus olhos se abriram. Só que aqui tem um paradoxo, porque você pergunta, quais olhos se eles não estavam de olhos fechados? É exatamente esse olho que eu estou falando para vocês, é o córtex pré-frontal, o olho da mente. Quando eles comeram a fruta, a mente analítica deles despertou e a mente foi criada. O que acontece? A partir daquele momento que a mente foi criada, o tempo linear também entrou em ação. E a partir daqui surge a energia negativa. Só que tem uma coisa que eu preciso vos contar. Não é que o tempo linear passou a existir e a mente foi criada e surgem também as energias negativas. Não é que isso foi criado para o mal. É que como Adão e Eva, eles comeram a fruta porque queriam a sua independência. Eles queriam ter a oportunidade de escolher a sua própria realidade. Porque era como se toda a realidade deles já estivesse predestinada. Entende? Então, eles decidiram fazer isso por si mesmos. No entanto, a lei da física diz que a energia não se cria, nem se destrói. Ela se transforma. Para criar a realidade, para criar a realidade dos nossos sonhos, nós precisamos transformar as nossas energias em a energia que vibra na realidade que nós queremos. Na realidade que nós queremos. Isso aqui é só uma breve introdução, pessoal, porque falar desse assunto, nós precisamos fazer uma live, sei lá, alguma coisa assim, porque é algo muito extenso. Mas eu vou fazer aqui uma breve introdução, de uma forma, vou fazer um resumo aqui que vocês vão conseguir compreender. O que acontece? Quando a mente foi criada, essa mente que trouxe a ilusão das coisas. Né? Nós estamos constantemente pensando alguma coisa e todo momento nós estamos imaginando o nosso passado, como foi aquilo. O tempo todo estamos imaginando. Só que nós esquecemos que quando nós imaginamos
ou quando nós pensamos, usamos a mente para imaginar todo o quadro mental que nós criamos, seja consciente ou inconscientemente, isso cria em nós uma emoção, porque cada pensamento nosso está conectado a uma emoção. Cada pensamento que você vivenciou está conectado com uma emoção. Se você, por exemplo, hoje de manhã foi à padaria e chegou aí e voltou para casa, quando você estiver em algum momento